Eles dominaram o mundo conhecido, mas foram engolidos pelo que chamavam de selvagens. Se você acha que o Império Romano caiu da noite para o dia, você está prestes a descobrir uma história que ninguém te contou na escola. Fica até o fim, porque o que causou o colapso de Roma vai explodir a sua cabeça. E sim, o final vai te surpreender. Durante séculos, Roma parecia invencível. Suas legiões marchavam como máquinas. Seus imperadores ditavam o destino de reinos inteiros, e sua arquitetura desafiava o tempo. Mas, nos bastidores dessa glória, crescia um inimigo invisível. Os próprios romanos estavam preparando sua própria queda, e os bárbaros apenas deram um empurrão final. Mas calma, quem eram esses tais bárbaros? Muita gente imagina homens sujos, gritando como loucos, invadindo cidades sem tática nem honra. Só que essa imagem está bem longe da real. O termo bárbaro era só a forma romana de dizer gente que não fala latim. E nisso, eles jogaram no mesmo saco povos completamente diferentes. Hunos, visigodos, ostrogodos, vândalos, alamanos, saxões, francos, cada um com sua cultura, seu estilo de guerra e, acredite, muitos deles sabiam negociar, organizar e até administrar melhor que certos imperadores romanos. Vamos voltar ao século IV. Roma já não era mais a potência de antes. A economia estava em frangalhos, a corrupção corroía o Senado e o Império estava dividido entre Oriente e Ocidente. E aí chegou ele, Átila, o Huno, o flagelo de Deus, como ficou conhecido. Esse cara virou o pesadelo de todo o continente europeu. Enquanto os romanos se perdiam em disputas internas, Átila esmagava cidades e exigia ouro em troca de paz. Mas pasme, Átila não foi o responsável direto pela queda de Roma. Na real, ele morreu antes disso. Quem acendeu o fósforo foi outro povo, os visigodos, liderados por um cara chamado Alarico I. Em 410 d.C., ele fez o impensável, invadiu e saqueou Roma. Pela primeira vez em 800 anos, a Cidade Eterna caiu diante de um inimigo estrangeiro. E foi um baque tão grande que abalou não só a cidade, mas o orgulho do Império. Imagina isso, uma cidade que sempre se achou intocável, agora estava sendo invadida, saqueada, humilhada. Famílias inteiras se escondiam em templos, chorando em silêncio. Estátuas dos deuses eram derrubadas. O fogo consumia casas de mármore, enquanto ecos de gritos e aço chocando contra escudos se espalhavam pelas vielas. Era como ver um deus sangrar. O povo que acreditava ser escolhido pelos céus agora se ajoelhava diante daqueles que, até outro dia, chamavam de animais. E o mais curioso, alguns desses invasores bárbaros nem queriam destruir Roma. Eles queriam fazer parte dela. Queriam seus títulos, suas terras, seu prestígio. Mas os romanos, cheios de orgulho, recusavam. E aí a resposta foi simples: tomaram a força. Enquanto isso, a parte oriental do Império olhava com desprezo por Ocidente, achando que estava a salvo. Só que o buraco era mais embaixo. O próprio conceito de império já estava morrendo. As pessoas já não se sentiam parte de uma grande nação. A lealdade agora era local, ao chefe tribal, ao general, ao bispo. Roma estava deixando de ser uma ideia e virando uma memória. E tem mais. Dentro da própria capital, o Império vivia num teatro de faz de conta. Senadores faziam discursos inflamados num Senado quase vazio. O povo faminto mendigava nos degraus dos templos. Crianças brincavam com moedas de cobre sem valor. Havia uma sensação no ar de que algo grande ia acontecer. E não era uma vitória. Em meio a tudo isso, algo mais assustador ganhava força: o fanatismo religioso. A nova fé cristã, agora dominante, enxergava o Império Pagão como uma herança maldita. Muitos acreditavam que a queda de Roma era uma punição divina. E quando uma civilização começa a achar que merece cair, bem, ela já caiu por dentro. Sim, você ouviu certo. Roma contratava bárbaros como soldados mercenários, chamados de federados. Eles protegiam as fronteiras, controlavam revoltas e até lutavam contra outros bárbaros. Mas com o tempo, eles se tornaram mais fortes, mais influentes e mais romanos que os próprios romanos. A ironia, o exército que deveria proteger o Império virou sua maior ameaça. Na fronteira do Reno, vilas inteiras já estavam sob domínio germânico, embora ainda dentro do território romano.
Os imperadores faziam vista grossa, enquanto nobres romanos negociavam com líderes bárbaros às escondas, vendendo favores por proteção. Roma já não era mais o centro do mundo, era um castelo de cartas. Enquanto isso, dentro da própria capital, o caos era silencioso. Nobres riquíssimos viviam em palácios cercados por colunas de ouro, mas nas ruas o povo morria de fome. O pão e o circo já não sustentavam mais a ilusão. Os gladiadores estavam cansados. Os soldados desertavam. O povo rezava, não por Roma, mas para que ela acabasse logo. E aí, em 455, vieram os vândalos. Um nome que hoje a gente usa para quem quebra as coisas. E com razão. Eles chegaram até Roma, saquearam tudo durante 2 semanas e deixaram a cidade um caos. Não foi um ataque sangrento como se imagina, mas sim um roubo sistemático de arte, ouro e tudo de valor. A elite fugiu. O povo ficou à mercê. Você consegue imaginar isso? Um império que foi capaz de conquistar 3 continentes, agora é incapaz de defender a própria capital. Um império que um dia fez reis se ajoelharem, agora ajoelhado diante de tribos que mal existiam nos mapas séculos antes. E se você pensa que Roma caiu como um colosso esmagado, pense de novo. A verdade é ainda mais desconfortável. Ela apodreceu em pé. A estrutura ainda estava de pé, mas por dentro era oca. Os impostos subiam a cada mês, sufocando os pequenos produtores. Muitos vendiam seus filhos como escravos para pagar dívidas. A elite fingia que nada acontecia, organizando banquetes em vilas com mármore importado, enquanto as estradas eram tomadas por ladrões e desertores. Em uma das últimas tentativas desesperadas de manter o império respirando, Roma negociou com os ostrogodos, outro povo bárbaro, oferecendo terras em troca de lealdade. E por um breve momento parecia que ia dar certo, mas bastou uma traição, uma promessa não cumprida e os ostrogodos transformaram o que era aliança em ocupação. Cenas de traição se repetiram por todo o império. Generais que vendiam rotas secretas, soldados que abriam os portões de fortalezas por moedas de prata. O sentido de pátria tinha virado mercadoria, a honra um artigo de luxo. E tem um detalhe que pouca gente lembra. Roma tentou censurar o colapso. Crônicas que falavam de derrotas eram apagadas, autores exilados, bibliotecas queimadas. A população era mantida no escuro, acreditando em boatos de vitórias falsas. Quando os bárbaros bateram de verdade nos portões, a maioria nem sabia que o império já tinha acabado por dentro. E aí, em 476, o golpe final. Rômulo Augustulo, o último imperador do Ocidente, foi deposto por um chefe germânico chamado Odoacro. E assim, acabou o Império Romano do Ocidente. Sem guerra épica, sem explosão cinematográfica, só uma entrega de poder quase burocrática. Um dos maiores impérios da história acabou com um suspiro, não com um rugido. Mas aqui vai o que quase ninguém te conta. O Império Romano não desapareceu por completo. O lado oriental, com capital em Constantinopla, sobreviveu por mais 1000 anos como o Império Bizantino. E muito do que chamamos de barbárie, na verdade, virou a base para o nascimento de novos reinos. Os francos se tornaram a França, os visigodos formaram o embrião da Espanha, e por aí vai. Os bárbaros não só derrubaram Roma, eles a reciclaram. E talvez o ponto mais surpreendente dessa história esteja aqui. Roma caiu porque parou de ser romana. Ela se expandiu tanto, absorveu tantas culturas, terceirizou tantas funções que no final perdeu sua identidade. O império se tornou uma colcha de retalhos, onde ninguém mais sabia exatamente o que era ser romano. O caos não veio de fora, veio de dentro. E os bárbaros só tomaram um lugar que estava vazio há muito tempo. E aí, o que te derruba primeiro? Um inimigo poderoso ou o abandono da sua própria essência? A queda de Roma é mais do que uma história antiga, é um alerta atemporal. Mostra que até os impérios mais poderosos podem ruir por dentro, enquanto olham para fora. Que às vezes o inimigo não é o bárbaro do portão, mas o românico que esqueceu quem era. Se esse vídeo fez você ver o passado com outros olhos, deixa seu like, se inscreve no canal e já escolhe outro vídeo aqui do lado. Tem muito mais história que ninguém te contou te esperando. Mas, cuidado! Algumas verdades escondidas por séculos podem ser bem mais bárbaras do que você imagina.